Neste tópico, vamos compreender um pouco melhor a fase da onda, né? A onda ela é composta de amplitude, as duas partes importantes da onda. A amplitude, que está associada à energia, e a fase, que está associada à evolução tanto espacial quanto temporal da onda, né? Vamos escrever aqui uma função de onda harmônica unidimensional do tipo senoidal, né? Do tipo senoidal. Então ela é assim, ó. Ela tem uma parcela, né? Essa daqui é a amplitude da onda. Ela é uma onda harmônica senoidal, está na direção x, unidimensional. E veja bem, ela pode viajar tanto para a direita quanto para a esquerda, né? No sistema de referência. Então ela é um pouco mais genérica aqui. E ela tem uma parcela associada aqui dentro, né, do argumento do seno. Tem uma parcela associada, o kx é uma parcela associada ao... se a gente desmembrar aqui, ó, vamos desmembrar, vai ficar assim, né? Kx, né? Mais ou menos KVT. Né? Então ela tem uma parcela espacial e uma parcela temporal. Vamos lembrar, vamos partir dessa onda. É uma onda, é uma função de onda aqui unidimensional, que tem aqui uma amplitude associada à energia e tem uma fase aqui, né? Isso aqui é a fase da onda, que está associada à evolução espacial e temporal. Vamos desenvolver essa expressão. Veja, utilizando as definições que a gente obteve em momentos anteriores. O K, né? O K pode ser escrito, veja bem, o K é um número de onda, ele pode ser escrito da seguinte maneira, né? Ele pode ser escrito como 2π sobre lambda, né? Isso multiplica x, né? Multiplica o x. Então, mais ou menos 2π sobre lambda, que multiplica v, que multiplica o tempo, né? Que multiplica o tempo. Isso na direção de x. Agora, a gente pode lembrar o seguinte, né? Veja que como aqui, ó, como velocidade vezes o tempo tem dimensão de comprimento e o comprimento de onda dimensão de comprimento, então esse termo é adimensional. E aqui tem dimensão de comprimento, esse termo é adimensional. O que sobra são a dimensão de 2π, que é radiano, né? Então isso aqui, esse argumento é ângulo, né? É ângulo, ok? Essa aqui é a grande ideia, né? A grande ideia. Então veja bem, a gente pode escrever, né? A gente pode voltar esse termo ao fator K, porque o fator K é um fator importante, né? Da seguinte maneira, e reescrever esse termo assim, né? É uma maneira de fazer. Volta o K, porque o K é 2π sobre lambda vezes o x, né? Mostrando a evolução espacial. Mais ou menos, veja que a velocidade, né? A velocidade ela pode ser escrita veja, a velocidade pode ser escrita como a frequência vezes o comprimento de onda, certo? A frequência vezes o comprimento de onda, essa é a velocidade. Então, se a gente colocar a frequência aqui vezes o comprimento de onda é simplificado, fica 2π vezes a frequência. E 2π vezes a frequência natural é a frequência angular. Então veja que esse termo aqui, ó, todo, pode ser substituído pela frequência angular. E aí a gente tem, vamos reescrever aqui, né? A nossa função de onda escrita em termos tanto na parte espacial do número de onda, em termos do número de onda, e na parte temporal, em termos da frequência
angular, que também é a velocidade angular. Então a gente pode reescrever a nossa função dessa maneira. E esse termo aqui de dentro é o que a gente define como a fase, né? Como a nossa fase. Então a fase agora, ela continua sendo uma função da posição e do tempo, mas ela tem como parâmetros a vibração, né? E o aspecto de rotação, né? E o aspecto de rotação, né? Que é a frequência angular. Muito bem. De maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, que em geral, a gente pode definir a fase, né? Essa aqui é a nossa fase da onda. A gente pode definir a nossa fase assim, ó. Porque, veja, nesse caso aqui a gente está considerando que a fase inicial é zero. Mas nem sempre ela é zero, né? Então a gente pode definir a nossa fase como essa parte espacial, acrescida da parte temporal, acrescida de uma fase inicial, que pode ser tanto, essa fase inicial pode ser tanto um atraso, né? Um valor que representa um atraso na evolução da onda, ou um adiantamento na evolução da onda. A onda pode estar adiantada ou atrasada, né? Essa fase inicial indica isso, né? Indica esse atraso ou avanço, né, da onda, ok? Então a nossa fase da onda pode ser escrita de maneira geral dessa maneira, né? Quando a gente tiver a onda estiver atrasada, a gente usa o sinal mais. Quando a onda estiver adiantada, a gente usa o sinal menos, ok? Então essa é a fase. Agora vamos fazer o seguinte, se a gente trabalhar em cima dessa fase, trabalhar que eu digo é o seguinte, vamos calcular a derivada. Veja, ela é parcial porque nós temos duas variáveis, então a gente pode derivar tanto em x quanto em t. Vamos derivar primeiro essa fase em relação ao tempo. Veja, considerando, vamos derivar essa fase em relação ao tempo, considerando que a posição é fixa. Vamos fixar a posição e derivar essa fase em relação ao tempo. Vamos ver o que a gente obtém, né? A gente obtém o seguinte. Depois a gente pode calcular o módulo disso. O importante é o módulo disso, né? A gente vai obter o seguinte. Vamos derivar aqui. Em relação a... Como a posição é fixa, então esse termo aqui da derivada é zero. Esse termo é uma constante, é zero. Então só sobra esse termo para derivar. A derivada no tempo de ômega t é ômega, né? Mais ou menos ômega. Então vai ser mais ou menos ômega. Como a gente está interessado no módulo, isso aqui vai ser o ômega. Então veja bem, quando a gente deriva a fase em relação ao tempo, fixando a posição, a gente obtém a frequência angular. Olha que legal, que interessante, né? E se a gente derivar essa fase em relação à posição, agora a gente fixa o tempo, né? Vamos calcular um módulo disso aí que é importante. A gente fixa o tempo. Veja bem, agora o tempo é fixo, esse termo é zero. Esse termo é zero, sobra esse termo. A derivada de kx em x dá k. Então vai dar k. Bom, o módulo de k é ele mesmo, né? Então veja bem, a derivada da fase em relação à posição está associada à vibração, né? Ao processo de vibração, que é o número de onda. E a derivada da fase em relação ao tempo nos dá a frequência angular. Então veja, o que significa isso? Significa que a função de onda ela depende da posição e do tempo, ela tem uma evolução espacial e temporal, e tem dois parâmetros importantes que são o número de onda e a frequência, que podem ser obtidas por essas derivadas. Derivada no tempo, fixando a posição, dá a frequência. E a derivada em relação à posição, fixando o tempo, nos dá o número de onda, que são os dois parâmetros que aparecem aqui. Ó. Ok? Olha que interessante. Agora, só para finalizar essa ideia, veja, a onda tem uma velocidade, né? Essa aqui é a velocidade da onda, né? A velocidade com que a onda se propaga no espaço. Agora, qual é a velocidade da fase, né? Da onda? Porque a fase é esse argumento que está aqui dentro, né? Será que ela tem uma velocidade também?
Então, para fazer isso, nós vamos inverter essa expressão aqui. Ó. Nós vamos colocar, reescrever uma expressão agora em termos da posição. Posição em função da fase e do tempo. Né? Como é que a gente escreve isso? Bom, a gente tem que passar todos esses valores para o outro membro e dividir por k. Né? Quando a gente passa esses valores para o outro membro e divide por k, a gente isola esse termo x. Aí o x vai ser dependente da fase e do tempo. Da fase e do tempo. Quer dizer, é como se a posição tivesse se alterando em função da fase, né? E do tempo. Então, se a gente inverter essa expressão, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre k, que multiplica a fase, né? Menos ou mais, porque o mais vira menos e o menos vira mais, né? Então, menos ou mais ômega, que é a frequência angular dividido por k, que está todo mundo dividido por k, sendo dividido por k, vezes o tempo. E esse termo aqui, que é menos ou mais, também, a fase inicial, né? E o mais vira menos e o menos vira mais quando passa para o lado de lá. Ok? Então, veja, se a gente inverter essa expressão e isolar o x, vira essa expressão aqui, ó, que a gente pode escrever a posição da onda em relação à sua fase e ao tempo, né? Que é essa expressão. E agora a gente pode fazer o seguinte, vamos derivar essa posição. A gente pode derivar em relação à fase ou pode derivar em relação ao tempo, mas a grandeza importante é a derivada da posição em relação ao tempo, que nos dá velocidade. A velocidade de quem? Da fase. A velocidade da fase, né? A velocidade da fase. Então veja bem, se a gente derivar isso aqui em função da fase, esse termo é zero, esse termo é zero, considerando, né, que o tempo é fixo, esse termo é zero, esse termo é zero, né? Então veja bem, aí a gente tem menos 1 sobre k, tá? Menos 1 sobre k. Mas o interessante é essa derivada, que é a derivada da posição em relação ao tempo, considerando que a fase é fixa. A fase é fixa. Então esse termo é zero, que sobra essa derivada aqui, ó. Que vai dar, veja bem, em relação ao tempo, vai dar ômega sobre k. Então isso aqui vai dar menos ou mais ômega sobre k. E a gente define esse termo ômega sobre k como a velocidade da fase. Olha bem. Então o que é a velocidade de fase, né? A velocidade de fase é a frequência angular dividido pelo número de onda, que é a relação entre esses dois parâmetros que apareceram aqui. Ó. É a relação exatamente entre esses dois parâmetros que apareceram aqui. Então essa é a velocidade da nossa fase, né? Da nossa fase. Que é diferente da velocidade da onda, né? Que é a velocidade da onda, né? Que é a velocidade de propagação. Essa aqui é a velocidade de propagação da onda, essa aqui é a velocidade da fase, né? Da fase, que é esse argumento que está associado à evolução espacial e temporal da nossa onda, nesse caso, num exemplo unidimensional, né, uma onda harmônica, ok? Uma onda harmônica. Olha que interessante, né? Então veja bem, a partir de uma função de onda harmônica, a gente pode expressá-la em termos desses dois parâmetros importantes, que é o número de onda e a frequência angular. E veja, aí a gente define de maneira geral a fase, que é esse argumento, como sendo essa expressão que está associada à evolução espacial e temporal. Né? Esse aqui é um ajuste nessa expressão, considerando uma fase inicial diferente de zero. Né? E utilizando as derivadas dessa fase, a gente encontra aí, a gente chega exatamente nesses parâmetros importantes. Né? E chega também, veja, invertendo essa expressão, colocando ela a posição em função da fase do tempo, a gente consegue descobrir uma nova velocidade, que é a velocidade dessa fase. Né? Então essas são duas características importantes da onda: a amplitude, que está associada à energia da onda, e mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre essa dependência da energia, e a fase que carrega a informação da evolução espacial e temporal da nossa onda. Ok? Então até a próxima!